que é um sinal claro para a senhora que diz, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, que o pai poderia olhar até de casa e dizer, será que meu filho tem alguma coisa? E aí buscar o profissional adequado para isso? Por exemplo, se a criança chega e ela não tem interesse por nada... Porque aqui é difícil uma criança não querer sequer tocar. Ou aquela criança que não consegue escolher uma coisa, ela não consegue controlar. Ela fica pegando vários ao mesmo tempo, ela não para, ela não faz a leitura do ambiente. Gente, será que eu sou hiperativo? Então a gente vai avaliando de acordo com cada comportamento, entendeu? Lógico, a gente tem que entender também que por exemplo, se for a primeira vez que essa criança vem, a gente tem que entender que ela vai querer, muitas vezes, buscar tudo que ela vai querer conhecer. Mas depois ela vai escolher um brinquedo, ela vai sentar aqui, ou ela vai ficar ali. E se for aquela criança, por exemplo, que chega triste, não tem interesse por nada, tem uma menina que sempre faz assim, sempre ali naquele canto, né? Opa, será que a gente não tá com um processo depressivo, transtorno emocional? O que tá acontecendo com essa criança em casa? Tá chegando a ser cedo, assim, a manifestação da depressão, da tristeza, assim. Sim, e tem crianças que manifestam a tristeza de outra forma, né? Você sabe que o transtorno emocional na criança ele não é igual no adulto. Então, por exemplo, tem criança, que a gente começa com uma dor abdominal, pesquisa, investiga, faz ultrassom, faz endoscopia, faz tudo, não é nada. Às vezes é a maneira que a criança está usando para chamar atenção por alguma coisa que não está legal ali. Né? Então a gente tem que ter esse olhar também, que a criança muitas vezes sofre, tá num ambiente que não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente bom para ela, e a gente vai adaptando, tentando chegar. Então eu sempre falo, aconteceu alguma coisa, foi na escola, às vezes está sofrendo bullying na escola, por ser diferente, né? Seria uma mania muito comum em autista ou cada um tem a sua? Cada um tem a sua. Por isso que é tão bonito o transtorno espectro autista, porque não tem uma coisa específica, não é patognomônico, como a gente fala na medicina, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa muito comum é a rigidez de comportamento. Então, eles gostam de brincar de formas atípicas, eles são muito rígidos, eles querem as coisas do jeito deles. Alguns andam na ponta do pé, outros fazem movimentos que a gente chama de flapping manuais. Existe uma explicação do porquê que há essa preferência por andar na ponta do pé ou... Existe duas vertentes aí para explicar isso. A primeira são as questões sensoriais. Então, como eles têm muita alteração sensorial, alguns gostam de sentir mais, são mais hipersensíveis, outros são mais hipo. Eles pisariam mais na pontinha porque teriam dificuldade com as questões sensoriais de botar o pé todo no chão. E a outra seria por questões de planejamento motor. Muitos pacientes com TEA são mais moles, mais hipotônicos, e aí acabam que encontram na ponta do pé uma forma mais fácil de manter o equilíbrio. Então eles não saberiam aprender a andar adequadamente. Só que isso não é patognomônico, porque pode ser uma criança que nunca andou na ponta do pé e está no espectro, entendeu? Então é uma característica que às vezes é muito comum, mas é um espectro. Então eu tenho desde aquela criança que é mega inteligente, que tem às vezes um QI acima da média, mas que não consegue socializar, não consegue ter um melhor amigo, não consegue fazer amizade, gosta de ficar sozinha, se isola. Tem muita criança que vem já com os pais reclamando, nossa, ele passa muito tempo no telefone, ou há essa ausência de, meu Deus, eu preciso deixar meu filho no telefone, senão ele não vai me deixar em paz. Porque muito pai diz, filho, pega o telefone, vai lá. Isso aí, eu digo que tela é um tema polêmico. Toda vez que eu vou falar de tela, eu sou meio criticada, assim. Até porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 11, um filho de 9, que vai fazer 9 agora, nesse ano, e uma bebê de 4 anos. Então, assim, o pessoal fala assim, eu duvido que ela não deixe os filhos dela na tela. Então, eu sou é um tema polêmico, mas assim, a tela é da geração. Eu digo que nossas crianças, elas já nascem touch, elas já nascem com o dedinho. Outro dia eu estava no computador, meu computador não é touch, e eu vi minha filha tentando com o dedinho lá na tela. Então, tipo assim, ela já nasce com essa né, nessa geração de que tudo é touch, de que tudo é muito fácil, de que tudo é só apertar. Né? Então, assim, eu digo que não dá para ser hipócrita de dizer que não vamos usar tela, é zero tela para todo mundo, porque na realidade não é assim. Mas a gente tem que seguir lá os critérios lá da nossa sociedade, que até 2 anos de preferência 0, né? E a partir de então tem lá a quantidade de horas por faixa etária. E a gente tem que lembrar que mais do que o tempo de tela é o que eles assistem.
Então a grande sacada do negócio está aí. Então o que essa criança pode assistir? Primeiro que ela tem que ser supervisionada até os 18 anos, né? Porque a gente vê aí inúmeros casos de pacientes com suicídio, com depressão, com transtorno de saúde mental. Há realmente uma influência das telas com relação ao aumento de suicídio em jovens ou depressão? Com certeza. Primeiro porque hoje em dia a gente tem aquela questão das telas com aqueles vídeos curtos, que a gente chama, que são os reels, Os shorts, os TikToks. os TikToks da vida, né? Existe até uma síndrome, que é a síndrome do tique do TikTok. E esses vídeos curtos, eles liberam aquela dopamina muito rápida, muito intensa, e se compara ao vício de drogas, entendeu? Então, assim, vídeos curtos, evite. Porque a dependência de vídeo curto é muito semelhante, por exemplo, à dependência do uso de drogas. Então, assim, você pode deixar seu filho assistir, deixa assistir um filme que tem história de início, meio e fim, né? Tem um contexto, dependendo da faixa etária, mas em relação a esses vídeos curtos que liberam dopamina de maneira muito intensa, muito rápida, faz com que você queira mais. Outra coisa, os jogos. Os jogos, eles são criados para o vício. Então... Mas mesmo o jogo de videogame ali, o mais tranquilo, é bom evitar na criança. É bom evitar, principalmente na criança mais nova. Lógico que você também não vai deixar seu filho, é o que eu falo, isolado do mundo, porque senão quando ele chega lá na escola, ele vai ter uma outra consequência, porque ele é o único que não conhece. Então ele vai sofrer o quê? Bullying, né? Ele vai ficar isolado, excluído. Então a gente precisa Eu não parei pra pensar nisso. mediar ali para que ele tenha acesso, mas para que ele tenha um acesso controlado, para que você saiba o que ele está usando, para que ele tenha limite de horas. Observa que hoje os pais, eles esperam o primeiro filho. Inclusive eu tenho muitos pais que esperam para ver, eu só vou ter o segundo filho se eu ver que o meu primeiro filho não tem nenhum transtorno, consegue interagir legal, porque até para saber o gasto que vai ter com essa criança. Mas eu sempre falo que filho, independente da situação, seja um filho típico, seja um filho atípico, filho é caro, filho exige, né? Mas eu tô vendo aqui que tem um instituto de genética, hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas com genética. Há realmente uma procura agora por fazer esses testes antes de ter filhos? Os pais estão começando a pensar assim? Sim, os pais estão começando a se preocupar, né? A sociedade está mudando. A gente hoje sabe que a genética é a base de muitas doenças, de muitos transtornos, né? E aí a gente acaba fazendo essa investigação antes de ter filho. Muitas crianças estão, muitos pais, assim como que as crianças nascem, procuram para fazer o nosso, por exemplo, teste da bochechinha, que são as doenças genéticas raras tratáveis. Então, você, assim como o teste do pezinho, você faz teste de triagem para doenças raras tratáveis, isso é bem legal também. Quais são os testes hoje em dia que existem para a gente rastrear a genética? Quando é o pezinho, a bochecha? A criança quando nasce, você faz o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho. Existe o teste da bochechinha, que é um teste por saliva, por isso que o nome é da bochechinha, porque a gente faz a coleta da saliva. E ele avalia mais, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas acho que mais de 1.200 doenças genéticas tratáveis. A gente não procura doença genética intratável, porque se o objetivo é triagem, a gente quer descobrir cedo para que a gente possa ajudar essa família e esse paciente cedo. Qual é a doença genética hoje mais tratável que a gente consegue detectar assim, na vida? Olha, tem várias, mas assim, a gente tem as amiotrofias espinhais, que a gente tem um diagnóstico, se a gente fizer um diagnóstico correto, a gente trata cedo, mas tem várias. Por exemplo, nesse teste da bochechinha a gente consegue ver até aquela doença a leucoporia, pesquisar a leucoporia, que foi a que teve a filha aquele câncer de olho, que teve a filha daquele artista lá, o Thiago Leifert, né? Então, se tivesse de repente feito um teste genético, seria descoberto, né? Mais cedo, né? Então, existem várias. Realmente é uma gama muito grande, não tem assim, a principal, a mais. Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos para mais um dia de gravação aqui para conhecer mais sobre neuropediatria. O seu filho tem TDAH, tem TEA, você acha que tem TDAH agora na fase adulta? Hoje são perguntas que você pode ter finalmente a resposta com uma especialista aqui do Acre, a maior de todo o estado, e eu convido você a ver esse vídeo de hoje. Então, estamos aqui em frente à clínica Santa Lucia e a gente vai começar o vídeo de hoje. Vamos embora, me acompanha aí.
E aqui você põe esse fio de VDH, você põe uma mesa aí funcional. Você vê que tem mais um andar, não tem aqui. Tem um andar subindo assim, e aqui já é a sala do Instituto de Genética do Norte, né? Eu acredito muito que a medicina vai ser só genética, sabe? E a gente chegou aqui no Instituto de Neuropediatria do Estado. Cara, olha isso. Olha que visual bonito. Você já é recepcionado assim, né? Incrível. E aí, doutora, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Instituto de Neuropediatria, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Podem entrar. Então, doutora, que dias que a senhora vem aqui atender? Como funciona? Quem é o paciente que a senhora tem? Então, eu atendo famílias, né? Porque eu atendo crianças de 0 a 18 anos e eu atendo todos os dias, praticamente todos os dias, segunda a sexta-feira pela manhã, eu estou aqui. E aí, quem que é a família que a senhora tem? Quem que é o público em geral aqui? Porque eu vi que tem até um Instituto de Genética aqui, né? Exatamente. Então, o público principal, né, como você sabe, eu sou neuropediatra de formação, fiz pediatria antes, mas a gente acaba trabalhando só na neuropediatria. Então, são crianças de 0 a 18 anos que tenham algum transtorno do neurodesenvolvimento ou que tenham algum transtorno de afecções que acometem o sistema nervoso central ou periférico, e até mesmo crianças que, às vezes, muitas vezes, não têm diagnóstico nenhum, mas que a gente precisa ajudar essas famílias por N motivos, né? Então, uso excessivo de telas, quando a mãe desconfia que a criança possa ter algum atraso, desconfia que a criança possa ter alguma dificuldade, transtorno de aprendizagem, atraso de fala, e aí uma gama de situações. E como você falou, a gente tem realmente um Instituto de Genética aqui, que é em parceria com a doutora Betânia, a geneticista, e a gente, em casos onde a gente suspeita de síndromes ou transtornos do desenvolvimento ou transtornos de desenvolvimento em geral, a gente às vezes utiliza também no nosso instituto aí para ajudar. Mas o que é a principal doença assim, que a gente entende? Doenças do neurodesenvolvimento. São as principais. Então hoje já se fala muito, né? O principal que vem aqui é suspeita de transtorno do espectro autista. Né? Então aquela criança que está sem falar, ou que tem um comportamento diferente, que a mãe considera um comportamento inadequado, um comportamento atípico, e ela acaba procurando, às vezes, na dúvida. Será que meu filho tem autismo? Será que meu filho não está falando? Por que meu filho não está falando, na verdade, né? Por que ele não interage? Por que ele não interage? Por que ele não socializa? Por que eu percebo alguma coisa diferente das crianças da faixa etária, dos pais? O que é uma criança autista, assim? Porque tem duas visões, parece, na sociedade, né? Uma que é aquele gênio compreendido, que vai descobrir a próxima lei física do mundo, ou aquela criança que vai sempre ter muita dificuldade para se inserir na sociedade. É a preocupação de muitos pais, né? Poxa, tem um filho com autismo, e agora? E agora? O que fazer? E muitos pais me perguntam assim, e quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar dessa criança? Né? E meu filho vai ter funcionalidade, ele vai se inserir no mercado de trabalho, ele vai poder se cuidar, ele vai ter independência, vai fazer as atividades de vida diária sozinho, né? Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno, como o nome diz, um espectro, né? Então, ele vai variar dos casos leves até os casos mais graves. Mas a gente precisa ter duas coisas em comum, que é a dificuldade de socialização, comunicação e interação, que é a primeira, e a segunda é comportamentos, estereotipias, comportamentos inadequados, e a gente diz que são os rituais, as manias. Então, tendo essas duas coisas, a gente consegue classificar. O que seria uma mania muito comum em autista, ou cada um tem a sua? Cada um tem a sua. Por isso que é tão bonito o transtorno do espectro autista, porque não tem uma coisa específica, não é patognomônico, como a gente fala na medicina, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa muito comum é a rigidez de comportamento. Então, eles gostam de brincar de formas atípicas, eles são muito rígidos, eles querem as coisas do jeito deles. Alguns andam na ponta do pé, outros fazem movimentos que a gente chama de flap manuais. Existe uma explicação do porquê que há essa preferência por andar na ponta do pé, ou... Existe duas vertentes aí para explicar isso. A primeira são as questões sensoriais. Então, como eles têm muita alteração sensorial, alguns gostam de sentir mais, são mais hipersensíveis, outros são mais
eles pisariam mais na pontinha porque teriam dificuldade com as questões sensoriais de botar o pé todo no chão. E a outra seria por questões de planejamento motor. Muitos pacientes com TEA são mais moles, mais hipotônicos, e aí acabam que encontram na ponta do pé uma forma mais fácil de manter o equilíbrio. Então eles não saberiam aprender a andar adequadamente. Só que isso não é para todo mundo, não, porque pode ser uma criança que nunca andou na ponta do pé e está no espectro, entendeu? Então é uma característica que às vezes é muito comum. Mas é um espectro. Então eu tenho desde aquela criança que é mega inteligente, que tem às vezes um QI acima da média, mas que não consegue socializar, não consegue ter um melhor amigo, não consegue fazer amizade, gosta de ficar sozinha, se isola. Então realmente tem uma gama de coisas para fazer. E eles usam muitos brinquedos aqui? Usam aqui, tá também bagunçadinho aqui hoje, porque ontem teve atendimento e eles ficaram por aqui. Mas eu sempre deixo livros, deixo brinquedos educativos. Eu falo que criança precisa brincar com um brinquedo que não faça barulho e que não tenha luz, não tenha som. Então, ela tem que brincar com um brinquedo. Eu gosto quando acaba a pilha. Por quê? Porque eu acho que é na imaginação, onde eles vão criando, eles vão produzindo sons, eles vão falando, a coisa vai desenvolvendo. Mesmo. Então, quanto mais estimulante, pior. Isso, eu digo que a mãe gasta um dinheirão comprando Fisher Price, que é a marca de brinquedo que faz tudo. Sim. Mas se ela tiver um brinquedo de madeira e ela sente com a sua criança e consiga ali, ela produzir o som para que a criança veja o pai fazendo, a mãe fazendo e a criança imite, ela vai ter muito mais ganho de desenvolvimento do que se eu já tiver um brinquedo fazendo som. Bob Goods pode, Bob Goods é super legal, principalmente para as crianças maiores, né? Ajuda na coordenação motora, ajuda no desenvolvimento, por exemplo, de variação, de criatividade de cores, então é uma ferramenta bem legal. Bacana. Não tinha me atentado a isso, né? Realmente, até o problema com as telas, né? Tem muita criança que vem já com os pais reclamando, nossa, ele passa muito tempo no telefone, ou há essa ausência de, meu Deus, eu preciso deixar meu filho no telefone, senão ele não vai me deixar em paz. Porque muito pai diz, filho, pega o telefone, vai lá. Isso aí, eu digo que tela é um tema polêmico. Toda vez que eu vou falar de tela, eu sou meio criticada, assim. Até porque eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 11, um filho de 9, que vai fazer 9 agora, nesse ano, e uma bebê de 4 anos. Então, assim, o pessoal fala assim, eu duvido que ela não deixe os filhos dela na tela. Então, é um tema polêmico. Mas, assim, a tela é da geração. Eu digo que nossas crianças, elas já nascem touch. Elas já nascem com o dedinho. Outro dia eu estava no computador, meu computador não é touch. E eu vi minha filha tentando com o dedinho lá na tela. Então, tipo assim, ela já nasce com essa né, nessa geração de que tudo é touch, de que tudo é muito fácil, de que tudo é só apertar. Então, assim, eu digo que não dá para ser hipócrita de dizer que não vamos usar tela, é zero tela para todo mundo, porque na realidade não é assim. Mas a gente tem que seguir lá os critérios lá da nossa sociedade, que até 2 anos de preferência 0, né, e a partir de então tem lá a quantidade de horas por faixa etária. E a gente tem que lembrar que mais do que o tempo de tela é o que eles assistem. Então a grande sacada do negócio está aí. Então, é o que essa criança pode assistir. Primeiro que ela tem que ser supervisionada até os 18 anos, né? Porque a gente vê aí inúmeros casos de pacientes com suicídio, com depressão, com transtorno de saúde mental. Há realmente uma influência das telas com relação ao aumento de suicídio em jovens ou depressão? Com certeza. Primeiro porque hoje em dia a gente tem aquela questão das telas com aqueles vídeos curtos, que a gente chama, que são os reels, os TikToks. Os TikToks da vida, né? Existe até uma síndrome, que é a síndrome do tique e do TikTok. E esses vídeos curtos, eles liberam aquela dopamina muito rápida, muito intensa, e se compara ao vício de drogas. Entendeu? Então, assim, vídeos curtos, evite. Porque a dependência de vídeo curto é muito semelhante, por exemplo, à dependência do uso de drogas. Então, assim, você pode deixar seu filho assistir, deixa assistir um filme que tem história de início, meio e fim, né? Tem um contexto, dependendo da faixa etária, mas em relação a esses vídeos curtos que liberam dopamina de maneira muito intensa, muito rápida, faz com que você queira mais. Outra coisa, os jogos. Os jogos, eles são criados para o vício. Então... Mas mesmo o jogo de videogame, ali o mais tranquilo, é bom evitar na criança mais nova. Principalmente na criança mais nova.
Lógico que você também não vai deixar seu filho, é o que eu falo, Isolado. isolado do mundo, porque senão quando ele chegar lá na escola, ele vai ter uma outra consequência, porque ele é o único que não conhece. Então ele vai sofrer o quê? Bullying, né? Ele vai ficar isolado, excluído. Então a gente precisa Eu não parei pra pensar nisso. mediar ali para que ele tenha acesso, mas para que ele tenha um acesso controlado, para que você saiba o que ele está usando, para que ele tenha limite de horas. Eu sou acho que é a típica criança do século moderno, assim, né? Porque eu cresci jogando videogame e realmente, se você não conhecia aquele jogo, aquele filme que saiu eventualmente, às vezes você não tinha assunto, né, do que conversar. E hoje, já foi problema, assim, de uma mãe trazer e dizer, nossa, eu não dou tela pros meus filhos e agora ele tá reclamando que não consegue socializar no colégio. Porque Sim. é uma coisa que eu não parei pra pensar, né? Vocês já imaginaram? Você vai dizer assim, realmente é melhor os filhos crescerem sem tela. Tem estudos aí que mostram isso. Mas como é que você faz ele crescer sem tela se ele não vai... nos dias atuais, esse é o problema. Como é que você Eu faz peguei isso? várias crianças e falei assim, mãe, só eu não faço. Eu não tenho nem o que conversar com meus colegas porque eles falam disso. Entendeu? Então a gente precisa mediar pra gente poder. Eu digo que é igual cachorro na coleira. Então você solta e puxa, entendeu? Deixa eu correr um pouco e volta. Deixa correr um pouco e volta. Mas assim, lógico, brincadeiras à parte, né? Só uma analogia, mas assim, a gente precisa conhecer. Eu acho que o principal é o pai presente, aquele pai que sabe, meu filho joga esse jogo, o que tem nesse jogo? Entendeu? Fortnite pode. Fortnite pode jogar. Vamos ver. Acredito que Fortnite não. Gente, poxa vida. Ó, você que fica comprando skin aí, gastando dinheiro, você pare. Faz mal pra sua cabeça e pro seu bolso. Concordo. Doutora, o órgão que mais dói nos pais e na criança é o bolso? Não sei, é o bolso? Rapaz, e minha? Acho que esse é o órgão que mais dói, porque... Olha, gente, eu sou meio suspeita pra falar. Eu falo que filho é caro. Filho é caro? Filho é caro. É caro a educação, é caro saúde, é caro tudo. Né? Principalmente no nosso país. Então, As pessoas estão tendo menos filhos, a senhora observa isso? sim, eu observo que hoje os pais, eles esperam o primeiro filho. Inclusive, eu tenho muitos pais que esperam para ver, só vou ter o segundo filho se eu ver que o meu primeiro filho não tem nenhum transtorno, consegue interagir legal, porque até para saber o gasto que vai ter com essa criança. Mas eu sempre falo que filho, independente da situação, seja um filho típico, seja um filho atípico, filho é caro, filho exige, né? Mas eu tô vendo aqui que tem um instituto de genética, hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas com genética. Há realmente uma procura agora por fazer esses testes antes de ter filhos? Os pais estão começando a pensar assim? Sim, os pais estão começando a se preocupar, né? A sociedade está mudando. A gente hoje sabe que a genética é a base de muitas doenças, de muitos transtornos, né? E aí a gente acaba fazendo essa investigação antes de ter filho. Muitas crianças estão, muitos pais, assim como que as crianças nascem, procuram para fazer o nosso, por exemplo, teste da bochechinha, que são as doenças genéticas raras tratáveis. Então, assim como o teste do pezinho, você faz teste de triagem para doenças raras tratáveis, isso é bem legal também. Quais são os testes hoje em dia que existem para a gente rastrear a genética? Quando é o pezinho, a bochecha? A criança quando nasce, você faz o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, existe o teste da bochechinha, que é um teste por saliva, por isso que o nome é da bochechinha, porque a gente faz a coleta da saliva. E ele avalia mais, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas acho que mais de 1.200 doenças genéticas tratáveis. A gente não procura doença genética intratável, porque se o objetivo é triagem, a gente quer descobrir cedo para que a gente possa ajudar essa família e esse paciente cedo. Qual é a doença genética hoje mais tratável que a gente consegue detectar assim, Olha, tem várias, mas assim, a gente tem as amiotrofias espinhais, que a gente tem um diagnóstico, se a gente fizer um diagnóstico correto, a gente trata cedo, mas tem várias. Por exemplo, nesse teste da bochechinha a gente consegue ver até aquela doença a leucoporia, pesquisar a leucoporia, que foi a que teve a filha aquele câncer de olho que teve a filha daquele artista lá, o Thiago Leifert, né? Então, se tivesse de repente feito um teste genético, seria descoberto, né? Mais cedo, né? Então, existem várias. Realmente é uma gama muito grande, não tem assim, a principal, a mais.
entendeu? São vários que, juntando todo mundo que é raro, são várias pessoas raras. Olha, bacana. Porque realmente há um avanço na sociedade que a gente está vendo por causa da disponibilidade dos testes genéticos, né, e o avanço na medicina, em que os pais estão se preocupando mais com essas doenças que nós, dizendo assim, ainda não resolvemos isso, porque é de um custo muito grande fazer uma CRISPR-Cas9, né, que é o que tem de mais moderno hoje no mercado e que não é garantia de nada, porque a gente não sabe usar essa tesoura genética. A CRISPR-Cas9 é a possibilidade de você editar genes, mas a gente ainda não conhece muito bem os efeitos disso. Aí tem o projeto Alpha Genoma, os projetos genéticos aí tentando trazer mais soluções para essas doenças genéticas, só que, no entanto, isso é uma visão assim, muito, muito futurista ainda. Aqui no Acre, o que a gente consegue fazer de tratamento genético? O que eu acho mais interessante, queria abrir um parênteses aqui, é a gente lembrar que hoje em dia as famílias têm mais conhecimento. Sim. Então, tudo parte da base da educação e do conhecimento. Então, quando a gente fala mais, por exemplo, em autismo, quando a gente fala mais em transtornos, em TDAH, em deficiência intelectual, essas famílias, elas começam a perceber, então elas já começam a se preocupar mais cedo. Então, quando o pai tem conhecimento, ele procura, né? Então, o pai que tem informação, ele procura. Então, eu acho que o grande X da questão é exatamente a conscientização do conhecimento. Por quê? Porque se eu sei o que é, eu consigo perceber se o meu está dentro do esperado ou não. E aí eu consigo vir atrás de até me alertar se isso é um problema. Porque antigamente, tudo era dado como normal. Ah, não falou, tem 2 anos não fala. Ah, mas não tem problema não, é assim mesmo, daqui a pouco fala. Teu avô só falou com 5 anos. Será que aquele avô não tinha um transtorno de neurodesenvolvimento que naquela época passou batido? Né? Então, o grande X da questão é justamente a gente saber que a intervenção precoce muda, salva vidas, né? Eu sempre falo que tempo é cérebro. Então, você procurar logo, lógico. Porque se o seu filho não fala, por exemplo, ou se o seu filho tem alguma alteração, você vai ter que fazer uma pesquisa genética. Por mais que a gente não consiga fechar um diagnóstico e chegar num ponto crucial, o atraso ainda está ali. Então, eu preciso ajudar essa criança. Eu preciso melhorar a qualidade de vida dela. Porque esse atraso de fala pode ser simplesmente só um atraso de fala mesmo. Mas como é que eu vou adivinhar quem é só um atraso de fala e quem é um autismo? Então eu preciso estimular. Então, o que a gente consegue fazer isso é isso. Aqui, hoje em dia, a nível de Acre, a nível de Brasil, a nível de... eu sempre falo que é intervenção precoce. Precoce, com certeza. Com certeza. E aí tem muitos canais no YouTube agora preocupados em fazer divulgação. Conheço uma doutora muito boa no Instagram, assim, vocês deviam acompanhar, ela tem até uma clínica, vocês deviam ir lá dar uma olhada, ela é neuropediatra, se vocês quiserem depois acompanhar o conteúdo dela, podem ir lá, tá? Bruna Beirute, muito top, dá aula na Universidade Federal do Acre, tô só dizendo, só se você quiser. Então, a senhora apresenta um pouquinho mais da clínica pra gente. A gente sabe que tem um Instituto de Genética aqui, temos atendimento com neuropediatria, uma das coisas mais modernas hoje do que a gente tem na medicina. E o que mais que a gente pode ver de atendimento aqui? Aqui na clínica a gente faz alguns exames, a gente faz eletroencefalograma, a gente faz UBERA, a gente faz polissonografia, a gente faz alguns exames bem legais que às vezes ajudam a gente no diagnóstico. Né? Lógico que eu sempre falo, a clínica é soberana, mas a gente precisa de exames complementares e a evolução aí está aí para isso, né? A gente tem o Instituto de Genética, onde a gente faz os nossos testes genéticos, testes da bochechinha, até testes na gravidez ainda a gente faz, NIPT, né, para descobrir se tem síndromes cromossômicas. E a gente faz os atendimentos neuropediátricos e a gente também tem aqui um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o Dr. Mário Jorge, que faz os atendimentos de cabeça e pescoço aqui pra gente. Atendimentos de cabeça e pescoço que uma criança poderia fazer seria? Alterações de linfonodomegalias, região do pescoço, tireoide. Caroço no pescoço, né? É, isso aí. Então, caramba. O que uma criança mais tem fora, deixa eu ver, toxoplasmose, citomegaly, pode dar. São as toches. As toches da vida toda.
Meu Deus, esqueci o nome. Tá vendo? Não lembro de tudo, mas que vão dar linfonodomegalia, febre. Várias coisas podem dar linfonodomegalia, né? O sistema linfático é como se fosse o nosso sistema de limpeza, nosso filtro. Então, eu falo que essa criança que às vezes tem um dente com casca na cabeça, ela pode ter um linfonodo. Então, sim, mononucleose, lembrei. A síndrome monolite, né? Lembrei. É isso aí. Gente, é assim mesmo. Eu sou sempre sincero com vocês, não lembro tudo. Então, deu algo no pescoço, a criança está preocupada, precisa da cirurgia, temos aqui na clínica. Temos na clínica também. E aí, gente, agora na Prontofy vocês estão sabendo onde encontrar os melhores doutores do Acre. E onde que a gente encontra eles, doutora? Aqui, a gente fica situado aqui na Clínica Santa Lúcia, na Avenida Getúlio Vargas, número 1919, em frente ao Hospital Protoclínica em Rio Branco, no Acre, no primeiro andar. E outra coisa, a gente faz telemedicina, então o Brasil todo pode nos encontrar, não necessariamente só os pacientes aqui do Acre. Olha aí. Então, vocês podem ter acesso a esse tratamento de ponta, principalmente quem vai estar pegando aí o dia a dia da prática, de verdade, não é médico assim só de teoria, é médico de prática, então vocês poderiam estar acompanhando mais essa galera, hein? Isso aí, eu falo que a gente não somos médicos de Instagram apenas. Olha aí, apenas de Instagram. Médicos de prática, muito bom, inclusive. Então vamos conhecer um pouquinho mais da clínica, né? Agora aqui é a nossa sala do eletro, deixa eu acender essa luz aqui, gente. Vamos ver aqui a sala do eletro. O que é o eletro, professor? O eletroencefalograma é um exame que a gente usa da cabeça, né? Como se fosse um eletrocardiograma, mas ele é da cabeça. Por que essa luz é assim? Isso é proposital. A criança precisa dormir para fazer o exame, que é um aparelhinho bem simples, ligado a um software de computador, e a criança precisa dormir. Então a gente precisa fechar ali, com isso o filme, os vidros, a sala tem que ficar bem escurinha para que a criança consiga dormir e a gente consiga fazer o exame dela aqui, né? Mas é um exame que você vai ver as ondas cerebrais da região cortical, que é a região mais externa do cérebro. Ele é um exame essencial quando eu penso em epilepsia e crises convulsivas, tá? Então, a criança que está tendo convulsão, ela precisa fazer esse exame? Ele não é um exame para diagnóstico, mas ele é um exame de acompanhamento. O eletroencefalograma a gente consegue ver se essa crise é focal, se essa crise é generalizada. Então é um exame bem importante quando eu estou diante de um quadro de crise convulsiva e epilepsia. Só serve para convulsão e epilepsia? A grande maioria sim, né? É lógico que a gente fala que a gente, por exemplo, se de repente eu tenho um TDAH do tipo desatento, e eu tenho dúvida se essa minha criança tem uma desatenção ou uma crise de ausência, o eletro vai me ajudar. Entendi. Então a eletro ajuda a diferenciar quem que é quem. Exatamente. Bacana. E essa caminha, aqui que eles ficam? Eles podem ficar. Tem criança que às vezes só consegue ficar na maca, principalmente adulto, né? E tem criança que precisa ficar no colo da mãe. Então essa caminha é mais para ajudar a mãe senta, a mãe deita com a criança e aí consegue fazer então a mãe pode participar desse exame, né? Deve participar, exatamente. Olha aí, eu não sabia como era exatamente feito, né? Porque a gente conhece pela faculdade, mas o importante é isso, é vir ver na prática. Se você também está aí estudando medicina ou quer entrar, você pode conhecer um pouco de como funciona a neuropediatria e também da neuro, né? Porque acredito que o neurologista usa também. Usa sim. Olha, então vamos aprender aqui. E como é que funciona exatamente? Porque eu ainda sou bem conforto. Tem que ter um técnico e nada mais do que você usa um carbogel que fixa e aí você vai colocando esses eletrodos na cabeça do paciente. Cada eletrodo tem um local específico para ficar na cabeça. Mas a gente coloca mesmo? Coloca mesmo. Nesse cremezinho. Vou mostrar aqui, pessoal. E aí você vai fixando. E parece como se fosse o cardíaco. O cardíaco é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Olha só, então cada um vai numa parte da cabeça e aí ele capta as ondas cerebrais? Capta as ondas cerebrais da região mais externa, que é a região cortical. Então a gente pega só a parte de córtex. Vamos tentar deixar aí a imagem, né, do vídeo para vocês entenderem onde que é essa dita cuja região cortical. Mas é ali que a gente tem que tentar buscar, né,
Porque o que é epilepsia, professor? O que acontece com Epilepsia é quando eu tenho uma desorganização da atividade elétrica do cérebro. Então não é da estrutura, mas da atividade elétrica. Então se eu tenho algum motivo que me leve a uma desordem ali, eu posso ter uma crise convulsiva. E essa crise pode variar, né? Desde crise generalizada, crise focal. E essa é a importância da gente... É genético? Pode ser genético, mas pode ser reflexo também. Pode ser reflexo? Então a pessoa que nunca teve um dia, eventualmente... Pode ter, e pode ser provocada, né? Uma hipoglicemia, uma baixa de glicose, um distúrbio eletrolítico, que é um distúrbio sólido, potássio também pode provocar crise convulsiva. Uma pessoa muito tempo sem comer pode acabar tendo uma crise convulsiva. Não chega a ser uma epilepsia, porque a epilepsia é a doença, né? Sim. Mas a crise sim. Ah, entenderam a diferença? Eu, cada dia, aprendo mais, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo, cara. E assim, a gente tá no Instituto agora de Genética. Esse Instituto de Genética do Acre, o IGEM, que a gente chama, ele é da doutora Betânia, que é a nossa geneticista, e ela que faz desde cariótipo, né, para ver os cromossomos, até exoma, que é o sequenciamento do gene. E é bem legal, porque ele auxilia bastante a gente em doenças raras, em inatos de metabolismo, em doenças que às vezes a gente tenta e não consegue descobrir o que pode ser, né? Então, é bom por isso. Então, tem muita doença rara, né? A gente tinha conversado ali, são 1.200 doenças, mais de 1.200 que a gente isso no teste da bochechinha, doenças tratáveis, né? Então vamos entrar aqui, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho de como é o Instituto de Genética. Ali a gente já viu aqui um DNA. É bem simples, não é nada demais, porque a maioria dos exames genéticos é uma coleta de sangue ou até mesmo uma coleta de saliva. E aí a gente tem uma base em laboratório. Então não dói, não é nada invasivo. Nada invasivo, não dói, são exames bem tranquilos de serem feitos, né? E o que faz muitas pessoas às vezes não quererem fazer ou... eu acho que é a questão do custo mesmo, né? Porque a maioria deles não tem na rede pública, no SUS, e acaba que a gente precisa de um custo elevado. Caramba! Então, o que custa mais, o mais difícil então para um pai ou uma mãe vir realizar um exame desse é o SUS ainda disponibilizar, né? Então, pessoal, acredito que deva ter algum gênio aí que vai conseguir baratear os insumos, por favor, invente alguma coisa. Porque o que mais custa do exame é o insumo em si, né? Então, exatamente. Se você for um gênio aí, ajuda a gente. Comenta aí qual a sua solução para isso. Pessoal, e outra coisa que a gente vai mandar um brinde aí para quem comentar. Qual que é a estrutura do DNA? Como se chama ela? Então, o Instituto é bem simples. Tem alguma coisa atrás dessa porta? A gente pode ver ou... Pode. Ela tá... Aqui é o local da coleta. Ali. A gente faz a coleta, se precisar, né? De sangue e de saliva. E aqui atrás é o nosso estoque. Eu prefiro não mostrar. Então tá bom, você vê que tá tudo certinho aqui, é importante. Então, que bacana, tem uns tubos ali pra coleta do sangue, da saliva. Aí tem a centrífuga, tem a geladeirinha. Aqui eu tô em casa, eu já falo muito, até nas minhas redes sociais, eu adoro ciências, eu sou apaixonado por esse negócio. Então é isso, pessoal, esse é o Instituto de Genética. Vocês podem dizer, meu Deus, estava esperando um laboratório super avançado. Mas isso é super avançado, você usar pouquíssimas coisas e ainda assim ter os mesmos resultados. Chama-se eficiência. Exatamente, a gente não precisa de ter um local enorme. Aquela coisa. Hoje, eu digo que hoje é muito mais o resultado, o que eu consigo entregar, do que o que eu só simplesmente te mostro, né? Porque antigamente, pelo menos pra mim, eu falo de mim, né? Eu imaginava que era uma estrutura pelo laboratório. Não, pessoal, o moderno é isso. Você coleta ali o suavezinho oral, bota no ponto de coleta, acabou, tá resolvido. Exatamente. Que bacana, isso é modernidade. E aí eu quero mostrar essa foto aí, ó. Da amamentação. Esse bebê é o meu filho. É mesmo? É meu primeiro filho, amamentando. Eu achei que era foto assim, que a gente encontrasse na internet. Qual que é o nome dele? Heitor. É o Heitor. O Heitor já vai fazer 11 anos agora. Heitor tô já usando vai modelo. De março. O Heitor é o nosso modelo aqui do laboratório. Olha só. Não, mas tá bem feito, viu? Então, olha só que bacana, pessoal.
vou deixar a porta aqui para a gente conhecer o resto da clínica. E aí, essa é a sala do... É a sala do Dr. Mário Jorge, Dr. que é o nosso Mário Jorge. de cabeça e pescoço. Gente, olha que consultório, cara. Olha isso. Isso aqui é sensacional. E aqui a gente tem o aparelho da ultrassonografia, que é onde ele faz a ultrassom. O Dr. Mário Jorge faz PAF também, se você tiver nódulo suspeito, tireoide, tudo isso ele faz aqui, né? Olha que bacana, cara. Bem bonito. Então aqui ele já faz todos os exames dele e ele pode operar aqui dentro? Não. As cirurgias são feitas no hospital, né? Mas ele consegue aqui fazer as punções. Então ele faz a punção de tireoide aqui com tranquilidade. E para que serve uma punção, doutora? O que é isso? Quando a gente faz, por exemplo, fez uma ultrassom de tireoide e na ultrassom percebeu que tem um nódulo, um cisto. Ele vem com uma agulhinha lá na tireoide, faz a punção e pega que a gente diz que é punção, a PAF, né? Punção de agulha fina. E aí você pega um pouco daquele tecido e manda para análise. E aí você consegue saber se aquilo é benigno, maligno, se é indicativo de cirurgia, de retirar a tireoide toda ou não. Caramba, e essa máquina aqui, ela... É a ultrassonografia, que é uma máquina de ultrassom, que é exatamente onde ele faz o exame e faz a punção, porque a punção precisa ser guiada por ultrassom. Sim. Caramba, pessoal, então vocês vão conhecendo aí um pouco da prática médica e finalmente vamos focar, né, porque tem que arranjar motivo para segurar o pessoal no vídeo. Vamos focar na cereja do bolo, que é a neuropediatria. Não sei se vocês sabem, né, mas está se desenvolvendo cada vez mais a neurociência, a neurosaúde, porque são as barreiras da medicina que, com a tecnologia, a gente está conseguindo vencer. E o conhecimento também avança, e agora a gente chega na cereja do bolo. Quem que trabalha aqui, doutor? Sou eu e a doutora Betânia. Olha só. Então, deixa eu mostrar a sala aqui para vocês. Olha aí, gente. Na porta, bonitinho. Quando a mãe entra aqui, ela já se depara com esse ambiente aqui, acolhedor, bonito. E eu falo que a minha sala é preparada para isso, porque a criança ela não gosta de vir no médico, né? Médico remete, jaleco branco. É, aquela coisa mais pontual. Não, e vai furar, vai doer, Sim. né? Então, assim, a sala ela já é preparada para que a criança chegue e ela já veja o quê? O ambiente dos brinquedos. Depois ela vê o médico ali. Então, tem essa distância justamente para que ela se sinta acolhida. Então, eu sempre falo para os pais, entra, senta, deixa ele ficar bem à vontade. Por quê? É bom para mim, porque eu já consigo ver como que essa criança brinca. Será que essa criança brinca de maneira funcional? Ela brinca de maneira típica? Ou não? Entendeu? Aí já então, por começa exemplo, se ela pega um carrinho, ela sabe que esse carrinho anda com a rodinha pro chão? Ou será que ela vira a rodinha e fica girando vira o carrinho e fica girando só as rodinhas? Então, tudo é pensado para que a criança entre e ela já consiga. Eu já vou avaliando, porque eu digo que o exame ele começa quando a criança passa pela porta. Sim. Né? Eu já fui em alguns outros consultórios de pediatras que era assim, normais, né? Era consultório médico. Agora, você ter esse cuidado de olhar a criança no momento que ela chega, fazer com que ela se sinta acolhida, é um grande diferencial que, assim... E até se você ver, vocês viram, lá na frente tem bem menos brinquedos do que aqui dentro. E os brinquedos lá talvez sejam menos interessantes do que os brinquedos aqui de dentro. Para que eu queira que ela fique aqui dentro. Porque se eu tiver um brinquedo muito interessante lá fora, na hora que ela entrar aqui, que ela vê que não tem nada, ela vai querer voltar para lá. Olha o detalhe, gente. Olha o detalhe. Então, realmente, porque aqueles são mais coloridos, eles têm possibilidade de você fazer mais brincadeiras, né? Esse aqui, a criança está no paraíso. Mais movimentos, né? E eu sempre vou trocando também, mas tem alguns que eu não posso trocar. Porque se eu troco, os que já são meus pacientes, quando eles chegam, eles perguntam, cadê? Os carros da patrulha canina e os dinossauros eu não posso trocar. Nossa, eu era apaixonado por dinossauro quando criança. Se por um acaso eu viesse ser consultado aqui e não achasse meu dinossauro, cara, ia ter como, tá vendo? Vocês têm que trazer com quem entende, pessoal, não adianta atender em qualquer canto. Então, assim, doutora, quando a criança chega, a senhora já está avaliando ela, o que é um sinal claro para a senhora que diz, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, que o pai poderia olhar até de casa e dizer, sabe, meu filho, tem alguma coisa? E aí buscar o profissional adequado para isso? Sim, a criança, eu digo que são os extremos. Então, por exemplo, se a criança chega
e ela não tem interesse por nada. Porque aqui é difícil uma criança não querer sequer tocar. Ou aquela criança que não consegue escolher uma coisa, ela não consegue controlar. Ela fica pegando vários. Vários ao mesmo tempo, ela não para um segundo, ela não faz a leitura do ambiente. Gente, então, será que eu sou hiperativo? Então a gente vai avaliando de acordo com cada comportamento, entendeu? Mas a gente já consegue. Lógico, a gente tem que entender também que por exemplo, se for a primeira vez que essa criança vem, a gente tem que entender que ela vai querer, muitas vezes, buscar tudo que ela vai querer conhecer. Sim, sim. Mas depois ela vai escolher um brinquedo, ela vai sentar aqui, ou ela vai ficar ali, ela vai... Não, porque é muito bonito, né? Como que você fica parado? Não tem E como. se for aquela criança, por exemplo, que chega triste, não tem interesse por nada, eu tenho uma menina que vem que sempre faz assim, sempre ali naquele canto, né? Opa, será que a gente não está com o processo que eu preciso, transtorno emocional? O que está acontecendo com essa criança em casa? Tá chegando a ser cedo, assim, a manifestação da depressão, da tristeza, assim. Sim, e tem crianças que manifestam a tristeza de outra forma, né? Sabe que o transtorno emocional na criança ele não é igual no adulto. Então, por exemplo, tem criança, por exemplo, que a gente começa com uma dor abdominal. Pesquisa, investiga, faz ultrassom, faz endoscopia, faz tudo, não é nada. Às vezes é a maneira que a criança está usando para chamar atenção por alguma coisa que não está legal ali. Né? Então a gente tem que ter esse olhar também, que a criança muitas vezes sofre, está num ambiente que não é um ambiente acolhedor, não é um ambiente bom para ela, e a gente vai adaptando, tentando chegar. Então eu sempre falo, aconteceu alguma coisa, foi na escola, às vezes está sofrendo bullying na escola, por ser diferente, né? Sim. Então acontece do seu filho estar ali dando vários sinais e às vezes na correria do dia a dia você não ter tido tempo, né? Então fique atento às suas crianças. E aqui, doutora, como é que a senhora faz o restante do exame? Conta uma história pra gente. Nossa, ele é muito bonito. De verdade, pessoal. Vocês não têm ideia, assim, do quão impressionado eu sou. Não pode faltar. Hoje está até meio vazio as coisas por aqui. É o cantinho do café, porque eu tomo café todo dia que eu venho aqui. Eu adoro. Hoje é sábado, né? Então tá liberado. A gente tem aqui as balanças, né? Porque a minha formação é de pediatria. Então a gente precisa pesar, medir, avaliar a carteira de vacinação, a gente tem que fazer uma consulta pediátrica também, a gente avalia toda a questão do desenvolvimento, porque o neuropediatra ele é pediatra, né? E eu muitas vezes, vocês já devem ter visto, quem me segue já deve ter visto vídeo meu, muitas vezes eu nem uso isso aqui para examinar, a parte da mapa. Quando a criança é maior, que é uma criança que entende, que já aceita sentar aqui, ótimo. Mas quando não, eu avalio ali, no tapete. E o neuropediatra vai pro chão, vai brincar, vai tentar para conseguir, né? E a gente tem várias ferramentas, mas a principal delas, que eu gosto e que me ajuda mais, é o nosso martelinho, que era aquilo até que eu tava falando ontem, que a gente precisa saber se tem reflexo, se não tem reflexo. Esse aqui é o martelinho de Babinski, que a gente usa tanto para ver... Esse é o famoso martelinho do... exatamente, o martelinho do neuro. Esse aqui também é um martelinho, ó. O neuropediatra ele tem que ser diferenciado. Esse aqui também é um martelinho. Eu tava pensando, todo pediatra, qual que é o estereótipo do pediatra? É o jalequinho colorido, né? Exatamente. A gente tem os cérebrozinhos aqui, que ajuda a ver a questão da força. Esse aqui é mais resistente, esse é menos. Isso aqui tudo eu ganhei de laboratório. O neuropediatra não pode faltar. Gente, olha o tamanho desse estetoscópio. Fita métrica, porque fita métrica vai medir o tamanho do perímetro cefálico, né? O que é o perímetro cefálico? O perímetro cefálico é o tamanho da circunferência da cabeça, né? Que crianças menores até 2 anos é ideal que a gente verifique, porque muitas delas ainda estão em crescimento, né? A gente sabe que a fontanela, que é a muleira, a famosa muleira, só fecha depois de 1 ano e meio, então a gente precisa ver se essa criança está tendo um crescimento do tamanho da cabeça normal, porque isso vai me remeter ao crescimento cerebral, né? O estetoscópio de pediatra é pequenininho, porque o tórax é menor, né? E aí fora as outras coisas que aí todo pediatra tem, que é o otoscópio e um principal que todo... Peraí, vou botar aqui. Que todo neuropediatra que se preze tem que ter, que é o oftalmoscópio para avaliar fundo de olho, né? Porque quando eu penso, por exemplo, em hipertensão intracraniana, a gente sabe que uma das características é o papiledema, que é o edema de papila, então a gente precisa
verificar fundo de olho. Então você está suspeitando que sua criança tem meningite e quem for te atender não tiver um desse. É preocupante, porque é como se faz o exame. É como se faz o exame, exatamente. Então, mas gente, deixa eu só dar uma ênfase a esse estetoscópio. Olha o tamanho dele, cara. Você sabia que existe menor? Tem menor ainda? Tem menor. Gente, Porque o meu é o pediátrico, mas existe o estetoscópio neonatal, que é só para crianças de 0 a 28 dias, né? Porque eu já tinha visto, até do Littmann, né? Aquele que vem as duas, os dois diafragmas, né? O de adulto, né? O de adulto e de criança. Sim, aí esse aqui é só o de criança, bem bonitinho, né, gente? Olha o tamanho dele. Não tem o tamanho do meu polegar. Que bacana, cara, muito bonito. E aí o atendimento, né, essa parte que a gente comentou é a parte do exame físico, mas a gente não começa por aí. Então eu digo que o atendimento pediátrico ele começa quando a criança entra na sala, você já vai avaliando ela aqui no ambiente. E aí começa depois, o segundo passo é a entrevista com os pais, que a gente chama de anamnese. Então os pais sentam, a sala é grande, porque quem trata de criança tem que gostar de gente. Sim. E tem que gostar de vô, de vó, de pai, de mãe, porque criança não vem sozinha, né? E a doutora começou falando, ela trata famílias, ela não trata crianças. Exatamente. Então por isso que a sala é grande, tem 4 cadeiras, que é para vir se ver o pai, a mãe, a avó, a babá, né? Sim. Então a gente começa pela anamnese, aí faz a anamnese, depois a gente faz o exame físico. Algumas crianças a gente consegue trazer aqui para a maca, outras a gente vai até a criança, porque tem criança que às vezes é mais resistente. Sim. A criança autista, ela é mais resistente? Ela geralmente tem mais resistência. Alguns têm resistência a toque, não quer que toque. Ontem mesmo eu atendi uma criança aqui que ela não aceita a medida da circunferência do perímetro cefálico, porque ela é muito hipersensível, então ela não aceita toque, assim como ela não corta o cabelo, não aceita corte de cabelo, muito resistente ao chuveiro, a água do chuveiro quando cai. Ela falou, doutora, eu tenho que dar banho na bacia, porque a água caindo ela não aceita, entendeu? Então a gente vai se virando nos 30. E a criança com TDAH, ela já vem fazendo bagunça? Vem, se for um TDAH do tipo hiperativo, né, muitas vezes eles não conseguem nem ficar aqui dentro. Quando a gente olha, eles já estão lá na frente, a mãe volta que a consulta não acabou. Então tem vários tipos de TDAH, não é só aquela criança que é desatenta, brincalhona. O TDAH ele é dividido em 3 tipos, né? A gente tem o TDAH do tipo hiperativo, que é justamente essa criança mais impulsiva, hiperativa impulsiva, que é aquela criança que não para realmente. A gente tem o TDAH do tipo desatento, que a criança não tem agitação, ela tem desatenção, então ela fica ali quieta, mas ela tá com a cabeça com várias abas, eu digo, várias abas abertas assim no mundo da lua. E a gente tem o TDAH do tipo combinado, onde a criança pode ser desatenta e hiperativa. E desses, algum deles que o prejuízo escolar é maior no 2, no 3, no 1? Ou é igualmente difícil para todos? Todos vão ter algum tipo de prejuízo, mas o tipo combinado e o tipo desatento geralmente tem mais prejuízo escolar. Enquanto que o pedagógico, enquanto que o tipo hiperativo, a maioria das vezes vai ter prejuízo, pode ter prejuízo escolar, mas tem muito prejuízo social. Mas o TDAH, eu vejo muitas pessoas falando, quem tem TDAH é burro, não, é preguiçoso, isso e aquilo, e não é bem verdade, né? Não, isso é mito, né? Na verdade, o TDAH, ele é um transtorno do desenvolvimento que a grande maioria dos pacientes com TDAH tem inteligência normal, alguns até acima da média, mas não tem a ver com déficit cognitivo, sim, que é o grande lance, né? Mas a pessoa com TDAH, ela pode vir já tem muitas coisas assim na internet dizendo, nossa, não sei quem tinha TDAH, Einstein tinha TDAH. O TDAH, então, não impede dele se desenvolver na sua máxima genialidade, habilidade. Nada impede, né? Nada impede. Nada impede. Nem o TDAH e nem o autismo, porque às vezes a gente tem essa meta. É melhor ter TDAH do que autismo. Né? Depende, tudo é muito variável. Vai depender da intensidade desse TDAH, do tipo de autismo, se é nível 1, 2 ou 3, e do comprometimento cognitivo ou não. Pit stop para troca de microfones. Então, foi isso, pessoal. Um pouquinho de como é o dia a dia de uma neuropediatra para vocês conhecerem. E espero que vocês tenham gostado. Tem muito detalhe aqui, por exemplo, até a estrategicamente posicionada, que agora
onde ficam os brinquedos, e vocês aprenderam hoje um pouquinho mais sobre como é a prática do médico pediatra também, né? Afinal de contas, o neuropediatra é um pediatra. Então, doutora, muito obrigado por ter recebido a gente. E quem quiser encontrar a senhora, onde que encontra? Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? A gente fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 1919, na Clínica Santa Lúcia, no primeiro andar, do Instituto de Neuropediatria e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Mas estou no Instagram, doutora Bruna Beirute, A gente vai deixar com aqui. telemedicina e vocês conseguem todas as informações por lá. Muito obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima.